e faz parte do circuito do entendimento dentro do desenho humano, porque todo desenho humano, todo mapa de desenho humano é dividido em circuitos energéticos mesmo, por onde a energia corre e a forma como ela se manifesta. E esse portão, a gente fala que ele é fundamental para a forma como organizamos mentalmente o nosso mundo. Por quê, Anne? Vamos lá. Isso aqui é construção da Anne ao longo do tempo, tá? Até porque esse 17 está no meu descendente. O portão 17 é chamado de opinião, ok? Toda opinião é um julgamento. Ah, não, Anne, a opinião, eu não tô julgando, mas a sua opinião já é um julgamento. Por quê? Porque todo julgamento, ele é um auto-julgamento. Não existe eu julgando o outro. Quando você julga o outro, você tá fazendo uma confissão. E aí, por exemplo, tem muita gente que fala, não, eu não tô julgando, longe de mim julgar. Mas a opinião da pessoa, ela é fechada em um único detalhe. Ou seja, a opinião é construída apenas em cima daquilo que a pessoa quer ver. E não com as diversas perspectivas que tem diante de um mesmo fato. Certo? Porque uma opinião, uma boa opinião, ela é construída olhando pelo menos 2, 3 pontos de vista. E não apenas aquilo que a pessoa quer ver. Certo? Não é uma coisa fechada. Então, a gente fala que o portão 17, ele tá aqui no nosso olho direito. Aqui no nosso olho direito. E ele é focado em ver e reconhecer padrões no agora para que a gente projete soluções do futuro. Certo? Por isso que quando a gente fecha a nossa opinião em apenas um detalhe, em uma única fonte, com base num único dado, a gente limita as próprias projeções de solução para o nosso futuro. Tá fazendo sentido? Vocês comentem aqui embaixo, deixem comentário que eu resolvo. O lado sombra desse portão 17, ele se manifesta através de uma ansiedade mental. É uma necessidade de se estar certo. O que a gente tá vendo aí nas redes sociais? As pessoas brigando uma com as outras. Eu quero estar certo, você quer estar certo. O que acontece? Se você não concordar com a minha opinião e falar que eu tô certo, eu tô vendo mulher morrer por causa disso. Não pode discordar da opinião do outro. Na hora que discorda, mas é uma opinião? Ou é um julgamento travestido de opinião que na verdade é uma confissão? Porque é um auto-julgamento. Eu tô falando mais de mim do que do outro? Na natureza distorcida, então, por exemplo, o medo básico, então, é que suas opiniões sejam contestadas ou que ninguém compreenda e valorize a sua contribuição. E quando você sente medo de que as suas opiniões sejam contestadas ou que ninguém valide ou compreenda, valorize suas opiniões, o medo, ele pode ser travestido de raiva, né? Tudo que a gente tá vendo, gente, por trás de todo crime, existe muito medo. Só que a pessoa não vai lá tratar na terapia, né? Distorcido, ele acaba estabelecendo estruturas hierárquicas. Presta atenção no que eu tô falando, principalmente puxar a sardinha para o lado das meninas, das mulheres. Distorcido, a sombra do 17, do portão 17, estabelece estruturas hierárquicas e sistemas de castas. Ai, não, Anny, mas a gente tá no Brasil, isso não existe mais. Castas é lá na Índia. É lá daquele lado do globo. Eu amo tanto quando a pessoa acredita nisso. Quando ela não consegue enxergar além daquilo que ela quer enxergar. Não, Anny, isso não existe mais. Mas beleza, vamos lá. Onde você, ou esse portão, quando ele tá nessa sombra, ele tenta usar o conhecimento, prestem atenção nisso, para subir na escada social. Não porque eu tenho PhD, não porque eu sei mais do que você, não porque eu estudei mais do que você, não porque eu detenho um determinado conhecimento e isso me faz ser maior, melhor do que você. Ou ainda, para tratar os outros como bestas ignorantes, menores
mais frágeis, mais fracos, que não detêm o conhecimento que eu tenho. Eu sou mais forte. Que precisam ser organizadas e controladas. Essa é a sombra. Anne, mas eu não sou assim. Todo mundo tem esse potencial, porque é um portão que agora está sendo ativo por trânsito astrológico. Se você está no planeta Terra, você está debaixo desse trânsito. Certo? E existem pessoas que naturalmente possuem esse... Obrigada por concordar. Tem pessoas que naturalmente têm esse portão no mapa. Tá bom? Peraí. Deixa eu colocar a água do chimarrão aqui. Não se queimar. Dogmatismo e teimosia. Dogmas. Olha só, uma das raízes dos dogmas está no portão 17. Na sombra, então, pode gerar uma atitude de vou provar que você está errado. Todo dia de manhã eu entro naquela rede social que é vinculada ao Insta, que é só de texto. E naquela rede social é uma guerra, literalmente, de gente provando que você tá errado. Anne, eu vou provar que você tá errada. Fulano vai provar que você tá errada. Não, eu vou provar que você tá errado. Assim, 5 segundos de pausa, você pergunta, mas para que eu vou provar que eu vou estar errado? Não, Deus não existe. Vou provar que ele tá errado. Deus existe, você é ateu. Vou provar que você tá errado. Para que você vai fazer isso? Só se pergunta. Certo? Então, quando você tenta, né? Ou o outro tenta fazer isso com você, né? Vou provar que você está errado. É onde a pessoa pode se tornar um pistoleiro verbal. Que blinda, fecha suas opiniões, mesmo diante de fatos contrários. Aí, opinião minha, Anne. Vou fechar, né? Vou blindar a minha opinião aqui. Mas eu acredito que seja fatos já bem embasados. De qual lado que geralmente a gente vê a pessoa blindando as suas próprias opiniões, mesmo que fatos contrários estejam sendo apresentados? Pare e pensa. Em que contexto, em que situação, que mesmo diante de fatos, dados, números, diante de muitas pessoas falando a mesma coisa, você não... Isso não é verdade. É aqui, né? Fecha. O dogma, ele faz isso, né? Ele fecha. Danos à saúde. Tentar impor opiniões sem ser convidado, porque uma opinião, ela precisa ser convidada. Cara, deixa eu ouvir tua opinião. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu quero escutar por qual ângulo, por qual perspectiva de realidade você está enxergando isso daqui. Eu quero saber a sua opinião. E quando eu escuto a opinião do outro diante de um determinado fato ou circunstância ou de algum acontecimento, na verdade o que eu estou prestando atenção é a forma como aquele outro, aquela outra consciência está enxergando a mesma realidade que eu estou enxergando também, talvez de outra forma. Só que na hora em que eu escuto essa opinião, eu preciso ter a consciência de que essa opinião ela está sendo construída com base em auto-julgamento. Julgamento e auto-julgamento, então a pessoa está me fazendo uma confissão. Então o correto é, quero saber a sua confissão. Obviamente a pessoa vai ficar quieta, não vai falar nada, né? Mas quando você pede opinião para a pessoa, saiba que ali ela está se confessando. Ela está confessando a própria realidade, ela está confessando o que ela viveu, o que ela experienciou, a forma como ela enxerga, o como ela crê. Ela está falando sobre as crenças dela. Me dá uma opinião aqui sobre fulano. Ela tá falando de fulano ou ela tá falando dela mesma? É tão básico esse raciocínio e as pessoas não conseguem perceber. Estão assim, né? Quando você tenta impor opiniões sem ser convidado ou reconhecido,
Por exemplo, você é um jornalista que emite boas opiniões, um jornalista imparcial, né, que eles falam. Você trabalha com isso, você consegue pelo menos ali ter a perspectiva de, poxa, vamos olhar por este ponto de vista, vamos olhar por este outro ponto de vista, vamos olhar por este outro ponto de vista. Eu conheço gente que consegue falar pelo menos 5 pontos de vista diferentes da mesma situação, do mesmo fato, do mesmo acontecimento, diante daquilo que está ali na frente dele. E isso é maravilhoso, e isso é muito bom, certo? Você pode destruir fisicamente a visão do seu olho direito. Você já viu pessoas que têm problema no lado direito do olho, mas não tem do lado esquerdo? Conversa com essa pessoa. Vai lá, pergunta pra ela como é que é as opiniões dela, ou percebe como ela viveu durante a vida dela. Batendo no pé e falando, não, a minha opinião é que vale, a tua que se foda. É o meu dogma. É o que eu sei. E eu sou melhor ou maior por conta disso. Você fica cego de um olho. Qualquer analogia aí, qualquer história referente a ficar cego de olhos, né? E você também pode, às vezes, criar outros problemas de saúde, pois o corpo não suporta essa resistência gerada. Preste atenção. Quando você tem opiniões sem fatos, sem a conexão que a gente tem a partir de detalhes, esse portão 17 pode produzir opiniões que são meras fórmulas teóricas, sem base na realidade, levando a grandes erros organizacionais. A pessoa ela vai lá e fala assim, tá, beleza, a tua opinião, mas com base no quê? Fonte vozes da tua cabeça. Do lado esquerdo, eu posso fazer uma live falando do lado esquerdo, porque o olho do lado esquerdo tem outras características, porque é o portão 11. E o lado esquerdo, o olho esquerdo, o portão 11, ele tá alinhado com o centro galáctico. Ele é bem bonito, mas eu posso fazer uma live só de tarde pra falar dele, tá? Vou falar do portão 17 aqui. Por conta do Casime de Saturno. O lado luz, o lado bom, digamos assim. Anne, quer dizer então que as pessoas que vivem no lado sombra são do mal, vão pro inferno, blá, blá, blá. Não, quer dizer que essas pessoas estão em um potencial. Elas estão na sombra. Colocou luz e iluminou, que é o que o Sol tá fazendo hoje em cima do Saturno, né? Colocou luz e iluminou. O lado luz do portão 17, ou seja, quando você já experimentou o lado negro, o lado sombra da coisa, e você fala, putz, isso aqui pode ser diferente. Isso daqui, se eu já sei o que eu não quero, agora eu sei o que eu quero. Então você já experimentou o contraste e quer ir para um lugar mais positivo, mais elevado, né? O lado luz é quando você consegue usar o portão 17 como uma autoridade externa e de organização. Aquilo que você vê. Você consegue reconhecer padrões, porque aí você estimula a sua capacidade rara. Aí todo ser humano tem a capacidade rara. Isso significa que precisa ser estimulada e desenvolvida. É uma habilidade que você tem, mas vamos lá, treinar o músculo. De ver o quadro geral. Tem uma série na Disney que é de uma faxineira que ela consegue colocar todas as coisas, os investigadores, né? Geralmente fazem isso, colocam aquele quadro e eles colocam as diversas provas, os detalhes, aquilo que eles coletam de informação, colocam nesse quadro e vamos enxergar o quadro geral. Isso é uma capacidade inata do ser humano, mas que precisa ser desenvolvida. Quando a pessoa não consegue enxergar o quadro geral, você já conversou com uma pessoa dessa? Você já tentou abrir um diálogo construtivo com uma pessoa que não consegue enxergar o quadro geral? Chega a dar um ruim. Existem algumas instituições e alguns locais específicos onde essas pessoas são doutrinadas a não enxergar o quadro geral. Porque na hora que elas começam a enxergar o quadro geral, o trem não se sustenta mais. Bom dia, Rodrigo. Tudo bem? Então aqui você consegue identificar padrões visuais que podem tornar o futuro da humanidade mais seguro.
Se você não consegue enxergar o quadro geral, o teu cérebro, a sua mente, não adquire a capacidade de projetar soluções para o futuro, para manter todos nós em segurança ou minimamente você mesmo. Como é que você vai conseguir construir essas soluções se você se fechou num dogma, fechou tua opinião ali e pronto, é isso? Mas e todo o resto? E todo o resto? É pedir para ficar ingênuo, né? Ignorante? Com menos conhecimento? Não é isso? A nossa opinião, quando ela é fundamentada, quando ela traz essa capacidade de enxergar o quadro geral, ela não está servindo somente a nós, ela está servindo a toda a humanidade. Então, quando eu divido a minha opinião com base de que, olha só, eu enxergo o quadro geral. Olha, eu estou enxergando por essa perspectiva, estou enxergando por esta, estou enxergando por este ponto de vista, e aí a gente pode construir uma solução. Engraçado que a gente faz isso dentro de empresas. Eu sou gestora de inovação e gestora de projetos. E quando a gente está em, sei lá, 10 pessoas dentro de uma sala, procurando uma solução, porque dentro de gestão de projetos a gente não fica focando no problema, tá? A gente foca na solução, desenvolvimento de aplicativo, dentro de startup, a gente não fica com foco no problema, foco na solução. Quanto mais perspectivas diante da mesma coisa, melhor. Porque mais rápido se acha a solução. Se a gente faz isso dentro de empresa, por que é que cargas d'água a gente não aplica a mesma coisa na vida pessoal? Na vida do relacionamento? Na vida em sociedade? Né? Quando a gente consegue fazer, então, essa organização de conceitos e melhora a nossa vida em comunidade. O portão 17 é a base da filosofia. Não dá para filosofar sem você não abrir o seu campo de visão. Não tem como você filosofar diante de alguma coisa sem que você abra a sua perspectiva e fala, putz, precisamos ver o quadro geral. Não dá para ficar funilado ali, né? Permitindo que, às vezes, as dúvidas, questionamentos, a dúvida é um prenúncio de que você vai se questionar, certo? Sejam transformadas em fórmulas compreensíveis e testáveis na nossa realidade, certo? O 17, no lado positivo, a lógica correta deste portão busca fatos provados e compartilhados, sendo a base dos sistemas democráticos onde a liderança é eleita base em mérito e utilidade para o grupo. Qual que é a melhor forma de você manipular uma nação? Se você não consegue mais manipular a visão fechada, como que eu manipulo a opinião do outro? Manipulando fatos e dados. Não é assim? Como é que eu manipulo a opinião do povo? Manipulando dados e fatos. Você não manipula a opinião direta. O outro vai construir a opinião, você querendo ou não. Ele vai enxergar aquilo lá e vai fazer uma construção lógica em cima daquilo ali. Quando está no positivo, no potencial positivo, oferece uma visão artística e disciplinada da realidade, capaz de estruturar o entendimento de forma com que ele possa ser comunicado e testado ao longo do tempo. Essa é a descrição básica do portão 17, certo? Compreendido? Pois bem, vamos lá. Essa daqui é a estrutura básica do portão, tá? Do nosso olho direito, que está ativo. Saturno está pedindo estruturação ali. Só que isso fica vago. São detalhes, são informações que eu trago aqui, justamente porque tem gente que me acompanha no desenho humano. Mas e aí, Anne, o que a gente faz com isso? Vamos lá, essa é a parte legal que eu faço todo dia de manhã. Porque não dá pra ficar simplesmente, astrologia, não sei o que, daí perde aquela informação, o que eu faço com isso, só acúmulo mental, não, eu detesto isso.
a gente esmiuça um pouco para poder aplicar na nossa vida. Então, durante esse período, que é no dia de hoje, nós estamos sendo incentivados a ter disciplina e estrutura para a construção das nossas opiniões. Disciplina e estrutura. Em cima de qual estrutura eu estou construindo as minhas opiniões e se eu tenho disciplina para construir elas de forma positiva. Porque tem gente que não faz isso. Tem gente que não lê, tem gente que não pesquisa, tem gente que não pergunta, tem gente que não busca. Simplesmente construiu a opinião. Eu li lá um tweet lá na internet de construir minha opinião. E ficou. Agora ela vai repetir aquela opinião pro resto da vida porque ela construiu. Ela engessou. Pronto, essa é a opinião. Ninguém muda a minha opinião. Tá bom. Você já viu como é que é uma pessoa tentando defender a opinião dela? Tipo, tá me atacando. Toda opinião, ela precisa ser testada, sustentada, com consistência, para que de fato ela seja válida. A capacidade de você manter a abertura de visão, tá? Olho. A abertura para muitos estímulos por disciplina e não por impulsividade, certo? E principalmente aqui, se você tem uma estrutura visual, se você fecha aqui, né? Igual cavalo que usa aquele antolho, né? É antolho o nome, eu acho. Se você fecha o teu campo de estímulos, ou seja, as fontes das quais eu recebo, os fatos dos quais eu estou recebendo, detalhes, informações. Se eu fecho esses estímulos apenas para aquilo que é esteticamente agradável, ou seja, eu construo a minha opinião com base só naquilo que é bonito. Eu construo a minha opinião somente com aquilo que me agrada, com aquilo que eu quero escutar, com aquilo que eu quero manter. E quando uma opinião feia, desagradável, ou um fato feio, ou algo feio acontece no coletivo, muitas vezes, eu fecho os olhos e falo, não, eu não quero olhar para isso. Porque eu estou sendo contestado, porque eu vou precisar agora confirmar e falar, a minha opinião é construída com base no quê? Lembra lá no começo do vídeo que eu falei? Toda opinião, ela é construída com base em auto-julgamento, ou seja, toda opinião é uma confissão. Quando a pessoa, ela não tem essa construção, essa capacidade de manter a abertura para um quadro geral, e ela fecha, não, eu vou construir a minha opinião somente com base em coisas agradáveis e palatáveis, né? Não, tudo é muito bonito, tudo é... Não, isso daí é mentira, isso daí não acontece, não, isso daí é fake news. Tá, mas você pesquisou? Você encontrou outras fontes? Ou você só tá indo com a manada? Então, o povo que constrói a sua própria opinião com base em manada, vai com a onda, o camarão leva, nos próximos aí, um ano, em ano de eleição, gente, vai penar. Vai penar, tá? Vai ser bem... Eu acredito que esse ano vai ser bem tenso. Como a gente fala que o Sol está casímico com Saturno, o Sol ele coloca a luz. Terra é como se fosse um bando de zumbi. Que é aquilo que eu falei um pouquinho antes agora na live. Para você manipular a opinião das pessoas, você não manipula literalmente a opinião, porque a opinião sempre vai ser construída. É uma ferramenta da própria mente, da mente lógica. O que você manipula? Dados e fatos. Que é a outra ponta do portão. Ali dentro do desenho humano, a gente trabalha com canais. E se você olha para o portão 62, fala exatamente sobre isso, sobre os detalhes. Então, se você manipula os detalhes, uma forma de você, por exemplo, fazer com que as pessoas acreditem numa mentira é você colocando um pequeno detalhe de verdade dentro. É a forma mais fácil de manipulação de opinião. É quando não é o todo que é uma mentira, porque é fácil de ser descoberto e muito rápido. A mentira tem perna curta. Agora, quando você coloca um ponto de verdade, você causa dúvida. Você estimula a dúvida nas pessoas. Aí, as pessoas que não conseguem evoluir da dúvida
para um questionamento ou um autoquestionamento saudável, elas ficam presas ali. E aquilo se retroalimenta. Como o Sol, então, ele está colocando essa luz em cima desses assuntos, as opiniões formadas hoje, gente, é hoje, tá? Ah, Anne, mas é só hoje, porque daí é casinha, não sei o que. A gente fala hoje, mas durante essa semana, durante o trânsito, né, e que vai ser longo, a gente arrasta essa energia pro resto do ano, né? O ciclo Saturno-Sol é 1 ano. Daqui a 1 ano ele vai encontrar de novo Saturno. Mas esse ciclo ele dura 1 ano. Então, no próximo 1 ano, as opiniões formadas durante hoje e provavelmente durante a semana sobre essa ativação, elas vão ter peso de decreto. A mídia, as escolas também fazem isso. Livros fazem isso. Modifica um detalhe ou outro e repete aquilo lá várias vezes para você ver. Não é mudar a história inteira, mas é um detalhe. Entende? Tudo que você formar hoje como opinião, preste atenção porque vai ser peso de decreto. Vou dar um exemplo. Agora, pessoal, quais as opiniões que você tem acerca de você mesmo? Eu conheço gente que, meu Deus, eu sou um burro mesmo. Meu Deus, como eu sou desatento. Ah, eu devo ter nunca foi no médico. Tenho TDAH. Não, eu devo ser autista. Não, algum problema eu tenho. Cara, eu não consigo. Eu conheço gente que fala assim, cara, eu sou uma anta mesmo. Opinião, confissão. A pessoa tá emitindo uma opinião para ela mesma sobre ela mesma. Vai ter peso de decreto. As opiniões que você constrói para o outro também falam muito sobre você. Quando você fala, nossa, mas o outro é muito arrogante. Opinião é julgamento, todo julgamento é auto-julgamento e todo auto-julgamento é uma confissão. Qual é a confissão que você está fazendo? De duas, uma. Ou porque você também é arrogante, ou porque você gostaria de ter essa imposição que o outro tem e não tem coragem. E aí você chama de arrogância. Então, prestem atenção nas opiniões se transformando em decretos, tanto referente ao outro, porque você não tem o outro, você tá falando de você. Então, cuidado com aquilo que você fala de opinião pros outros. Ou essa auto-opinião, essa autoconstrução. Ai, eu sou um lerdo mesmo. Ai, tá vendo? Não presta pra nada. Anne, eu não consigo. É a opinião que você tá construindo. O que você acha que vai acontecer? Certo? Vamos lá. A pergunta é... Não permita que a fundação é aquilo que você constrói. A sua opinião ela vai ser construída a partir de algo. Esse algo a gente chama de fundação. Não permita que essa fundação ela seja estreita, sabe? Permita que ela seja sólida, mas não estreita. Você pode ter uma fundação de opinião sólida, detalhes, fatos, pesquisa, certo? Questionamento. Bom dia. Tudo bem, Dalê? Ou você pode simplesmente estreitar ela e pronto, ficou ali. Quais são as estruturas de opinião que estão sendo fundadas agora, principalmente referente à internet, aquilo que a gente está enxergando e a gente está vendo, tá? Com base em um amplo espectro de evidência. Ou eu estou construindo a minha opinião apenas em cima daquilo que é palatável. Fazia tempo que eu não falava essa palavra. Palatável para mim. O outro, isso que o outro está defendendo como opinião. É minha opinião e pronto, acabou. Tá, ele está construindo em cima de evidências. Ou ele está construindo, concordo, o projeto do Felca, né? Ou ele está construindo apenas naquilo que é palatável. Para aquilo que, não, né, é a parte bonita que eu tô enxergando aqui, eu quero construir minha opinião em cima dessa parte bonita. Tá, mas e a parte feia? Não, a parte feia eu nem quero olhar. Eu nem quero ver a parte feia. Vamos lá.
Conselhos. Vou dar 6 conselhos pra vocês. Se quiserem, anotem. Ou assistam de novo a live lá no canal, hein? Prestem atenção em ambientes ambientes que são câmaras apenas de eco da sua opinião. É muito fácil a gente se colocar em ambientes onde a minha opinião ela está sendo sempre validada, porque na verdade é um eco. Agora, quando eu me coloco num ambiente onde, quando eu emito minha opinião, vão ter pessoas que vão discordar. E vão falar, não, peraí, eu enxergo por esse ponto de vista. Então, prestem atenção em ambientes onde o que não agrada esteticamente é filtrado antes de ser posto ali, antes de ser falado, antes de ser evidenciado, antes de entrar. Não, você é feio. Essa opinião é feia, fica de fora. Não vai nem entrar para questionamento. Prestem atenção nesses ambientes. Procure contextos, ambientes, né? Esteja dentro de contextos que oferecem variedade real de estímulos. O que é estímulos? Opiniões, falas, conversas, aquilo que tu escuta. Não busca apenas lugares que apenas te validem. É muito fácil você ficar em lugares apenas que validam a sua opinião construída. Talvez você seja a pessoa que vai perceber que, putz, eu tô nesse ambiente e agora eu vou precisar sair. Aí o ambiente vai querer te puxar. Fala, não vai sair daqui não, fica aqui. A gente precisa que você continue validando as nossas opiniões. Não pense diferente, não questione, não busque evidências diferentes, não busque fatos, não busque detalhes. Fica no lugar. Pegar? Procure diferentes vozes, procure diferentes fontes, procure diferentes perspectivas contraditórias. A pessoa que não consegue usar a contradição a favor, cara, vai fazer o que com essa pessoa? O que quem está sendo contradito? Meu cérebro foi longe para procurar a palavra. Contradito, né? Não. Tipo, a pessoa tá contradizendo a outra, entendeu? Chegou a doer aqui na frente para procurar a palavra. Quando alguém te contradiz, qual que é a sua reação? Essa semana eu vi uma mulher sendo morta. Porque ela queria se mudar para uma cidade e o cara não queria que ela se mudasse, ou não queria que ele se mudasse. Ele foi lá e matou ela. Acho que foi em Santa Catarina. Em Curitiba, não lembro. Ela queria se mudar para Curitiba. Foi alguma coisa assim. A minha opinião, aí, desculpa os meninos, os homens, mas eu vou puxar um pouquinho a sardinha para as meninas, para as mulheres. A minha opinião é de que você não pode me dizer não. Isso é uma opinião. De que você não pode me rejeitar. Não, o outro não pode me rejeitar. Vocês percebem que isso é uma opinião formada? E a opinião formada, quando ela vira dogma, quando ela fecha a perspectiva dela, ela vira uma fundação. Ela vira uma crença. E por trás de toda crença, toda opinião que é formada dessa forma, tem um medo. Exato. Então, quando existe esse espaço, essa abertura que te desafia, presta atenção, espaços e lugares, por isso que eu acho que eu gosto de coworking, sabe? Gestão de inovação, empreendedorismo, a galera... Um negócio assim. Ambientes que te desafiem a sua opinião, mas sem punir a tua abertura. Eu conheço casos de pessoas que saíram da religião e foram punidas por isso. Gente, religião é construção de opinião com a base num dogma. De um conjunto de fatos, evidências e detalhes que são fechados ali. Quando você busca evidência de outro lugar, não, vai pra ciência. Quando você busca um detalhe em outra religião, o que acontece? Você é punido. Em que lugar que estamos punindo o outro por buscar outra opinião? Não é
pela opinião dele ou dela, ou você está sendo punido. Não é o fato de você estar sendo punido pela própria opinião, mas o fato de buscar outros estímulos que construam uma opinião diferente. Qualquer um do estoicismo. Tonho, qualquer livro do estoicismo. E preste atenção em pessoas que falam mal do estoicismo. Antes de você ter lido e construído sua própria opinião com base naquilo que tu leu. Amém, pra você também. Eu sou punida até hoje. Porque eu sou linguaruda, né? Tá, então, tá, mas me diz, essa opinião aí que tu construiu, você sabe que é uma confissão, né? Aí a pessoa fica brava comigo, não sei por quê. Porque eu testei tanto isso comigo mesma e eu treino isso todos os dias comigo mesma que quando o outro chega com a opinião dele, eu falo, cara, essa pessoa tá fazendo uma confissão, beleza. Essa confissão aí é realmente a estrutura dela ou ela usou evidências, fatos? Tá, mas com base no que tu construiu essa opinião? A gente deixa de julgar. Exato. A gente abre mão do certo e do errado. A gente apenas fala, cara, é diferente, ok. Esse diferente me serve ou não me serve? Beleza, então pode continuar. Se a pessoa tá fazendo errado, porque é errado. Cara, tá, beleza. Mas a pessoa só fez diferente. Mas esse diferente me serve? Não, porque eu tô vendo a consequência. Então tá. Mas se a pessoa quer continuar tomando coca pro resto da vida, problema dela. Deixa ela tomar a coca dela, em paz. Porque a pessoa tem uma sexualidade diferente, vai pro inferno. Cara, sabe? É o corpo da pessoa? É diferente de mim, ok. Mas esse diferente, ele me serve ou não? Pronto? Eu faria a mesma coisa? Não. Então pronto, acabou ali. Entendeu? Agora o detalhe é, eu não aceito a sua opinião e quero mudar ela. Para quê? Para quê? Na base da força, né? Na força do ódio. E se não muda a opinião, daí eu mato. A gente vai acabar com o planeta, gente. E começa nos pequenos detalhes. Então, primeiro, preste atenção no ambiente. Segundo, olhe para o seu comportamento. Antes de olhar para o outro, olhe para você. Quando você opina rapidamente, com base no que ressoa. Tipo, eu gostei disso daqui, também vou opinar. Bonito, é uma coisa que eu gosto, vou lá falar. Mas eu descartei fontes que me incomodam antes de avaliar elas. Por exemplo, o estoicismo. Eu falo, gente, quer um livro? Leia sobre o estoicismo. Não, porque não sei o que, porque é do demônio, porque não sei o que. A pessoa de direita. Cara, vai lá e leia livros sobre a esquerda. Ou ao contrário, a pessoa de esquerda. Vai lá e leia livros da direita. Não, você tá ficando maluca? Você tá descartando fontes que te incomodam antes de avaliar. E isso tá falando muito sobre você. Cara, eu não consigo avaliar isso agora. Eu preciso pelo menos ler alguma coisa sobre. Não sei te falar. Olha que bonito. Olha que bonito. Tá, beleza, legal. Tem uma indicação aqui. Se tu quiser se ressoar com você. Mas não, a pessoa quer opinar só com base nisso. Não confunda preferência com verdade. Nós estamos dentro da internet, esse negócio de detalhes, evidências, fatos, tudo misturado. A galera, sabe, tá virando um demônio. As pessoas estão confundindo preferência com verdade. As pessoas estão confundindo preferência com verdade. E você talvez faça isso. Mas isso daqui é uma preferência minha? Ou é a verdade? Acho que eu consigo, através
do audiobook, o Capital é muito chato. Tem algumas que são chatas, mas porque elas me incomodam a gente. É coisa nova, ela faz a gente abrir, às vezes, a perspectiva, a gente olha por outra perspectiva e isso incomoda. Incomoda porque lá na frente você fala, putz, talvez aquela opinião que eu tinha tão formada, tão bem fundamentada, não estava tão fundamentada assim, não. Porque alguém veio aqui e me apresentou uma outra coisa e agora eu vou precisar mudar o meu discurso. E não tem nada de errado numa pessoa falar, cara, eu tinha uma opinião lá atrás e agora eu construí outra. O simples fato de experienciar a vida já é assim. Lá atrás eu tinha uma opinião a respeito do casamento. Agora eu tenho outra. Qual é o problema de mudar a opinião? Pessoas que não querem que você mude a opinião e que você mantenha a sua opinião firme, forte, inabalável pro resto da vida, elas vão se incomodar com a tua busca. Elas vão querer empurrar a goela abaixo. Aquilo ali, pronto, acabou. É nisso que você precisa acreditar com base nisso. Tá, mas e o resto? Tá, mas e o resto? Para que eu preciso acreditar apenas nessa opinião? Por que eu preciso consumir apenas desta fonte para construir a minha opinião? Pelo menos os dois lados da moeda, Rodrigo. Se nosso corpo é construído com duas coisas, espermatozoide e o ovócito, o óvulo, por que cargas d'água a gente não pode procurar o outro lado da moeda? Todo o nosso corpo é duplo. Todo não, né? Mas nós temos a dualidade dentro da gente. Nós temos 2 olhos, 2 ouvidos. Por que não podemos procurar a outra face da moeda? E olhar o que tem ali nela. Para que a gente integre essa putaria de eu quero ser luz, né? 15ª dimensão, falei com os mestres, tudo lá, alecrim purpurinado da espiritualidade. Tá, mas e o teu lado sombra? Não, eu não tenho lado sombra. Teu cu. Eu só sou elevação. Você é um ser humano. Você é integral. A não ser que você tenha conseguido separar o masculino do feminino, você é integral. Você é luz e sombra. É uma verdade. Você precisou de um espermatozoide e de um óvulo para ter um corpo físico. Tem gente que luta contra isso. Não aceito, não precisou do saco do meu pai. Porque meu pai é isso, porque meu pai é aquilo. Olha o julgamento, lembra do julgamento? Do certo, errado, bom e ruim? Porque meu pai fez isso, porque minha mãe fez isso, porque minha mãe é isso, porque... Foda-se, foi do saco do teu pai que tu saiu. Precisou de espermatozoide. E foi do útero da tua mãe que precisou você ser nutrido para ter um corpo físico. Você não estaria nem me escutando aqui se não fosse isso. É uma verdade, não é uma opinião minha. Entenderam? Aí excesso de julgamento. Principalmente porque o julgamento começa dentro de casa, com as autoridades dentro de casa. Pai e mãe, família, professores. O meu tic-tac, né? Eu gosto do meu tic-tac. Vamos lá, então... O seu comportamento. Busque ativamente estímulos fora da sua zona de preferência. Vocês querem ter um ano bom? Não empurre para os outros, façam por vocês. São 8 pessoas, vocês disseminem para aqueles que realmente escutem vocês. Ou depois compartilhem o vídeo no canal no YouTube. Busquem opiniões, estímulos, fontes, dados, informação, detalhes que são fora da sua zona de preferência. Sempre gostei disso. Busque algo fora da sua zona de preferência. Sempre fui por esse caminho. Busque algo para ir pelo outro. Mas... Cara, tu já colocou bloqueio antes de sequer pesquisar, assuntar. Pesquise antes de opinar. O maior problema do brasileiro se chama não pesquisou antes de opinar. Aí, os que estão começando a fazer isso, o que está acontecendo?
manipulação de dados e detalhes, porque aí eu consigo manipular a opinião. Já que estão pesquisando, já que estão procurando, já que estão se informando, vamos manipular detalhes sutis, pequenos. Pesquise antes de opinar. Sustente o seu desconforto de não saber ainda. Quer ver? Você tá lá sendo entrevistado. Você para no meio da rua, você tá indo pro trabalho, você tá atrasado. Você tá... Queria saber qual é a sua opinião. Quantas pessoas olham pra cara da pessoa e falam assim, não sei. Não sei. Ah, mas não sei o que. Sabe? Forçando a opinião. Às vezes até te manobrando pra... Me fala aí, qual é a sua opinião? Não sei. Tá, mas você não quer saber? Não. Não tenho como formar minha opinião agora porque me falta dados e detalhes, evidências, conteúdo, fundamentação. Entendeu? Não sei. Quantos professores vocês conhecem que quando o aluno questiona dentro da sala de aula, o professor fala assim, cara, eu não sei, eu vou precisar pesquisar sobre isso. Eu faço isso com meu filho. O meu filho faz umas perguntas meio lunáticas, tipo, da borda do universo, tem 8 anos. Não sei de onde que isso parece aí. Mãe, porque não sei o que, eu vou ter que colocar ele pra assistir o YouTube do Serjão. Física, astronomia. Ele faz umas perguntas, porque a borda do universo, mas depois da borda do universo, mãe, o que que tem? Lá. Eu falei assim, filho, eu acho que ninguém sabe, mas tem algumas pessoas que estão procurando. Vamos pesquisar sobre isso? Né? Ah, mãe, por que a pinta da onça é assim? Não sei. Não consigo construir uma opinião sobre esse assunto. Vou precisar pesquisar. A Sérgio Exato, todos nós somos. Agora, quando você se auto-questiona o para que eu acredito nisso que acredito, o que começa a acontecer? Aí, a Dalila tá aqui, a Dalila é minha prova viva. Onde a pessoa fala, deu uma briga pela opinião. Tá, mas, querida, amada do meu coração, me responda. O para que você acredita nisso que você acredita? Nossa, meu Deus, se você faz essa pergunta pra pessoa errada, você leva um tiro na cabeça. Acontece que a mente humana, ela dói por não saber a resposta. O ser humano, ele não parou de buscar ainda. A sua mente constantemente está buscando resposta. A gente está buscando resposta do outro lado do universo. A gente fica se perguntando pela nossa existência. A nossa mente não se aquieta no lugar de não saber. De não estar se perguntando, de não estar se questionando. Silêncio mental, as pessoas não conseguem ficar em silêncio mental. Exato, não buscar resposta. E às vezes nem explicações. Porque a gente não fica, às vezes, confortável em não ter uma explicação e perceber que tem algo muito maior, foda-se o nome que dá para isso, mas tem algo muito maior que rege a gente e que nem tudo precisa ser explicado. Porque precisa trabalhar a aceitação. Tem coisa que não precisa ser explicado. Ah, porque fulano fez isso porque ele tinha trauma de infância. Foda-se, não quero explicação. Fez, aceito, agora vai arcar com a consequência. Tô nem aí. Não, porque não sei o quê. Não quero explicação. Porque às vezes é justificativa a explicação para aquilo que precisa apenas a aceitação. Eu não tô negando. Não vou ficar negando, porque ficar procurando justificativa e desculpa e explicação às vezes é um modo de negar que aquilo aconteceu e pronto, acabou, já foi. Né? Vamos lá, então. Sustentar o desconforto de não saber ainda. Certo? Então, falamos um pouco do ambiente, do nosso comportamento. Agora, as nossas capacidades. Lembrando, isso durante todo o resto do ano. Então, conta aí um ano a partir de agora, próximo 24/3. 24/3 de 2027.
Tome cuidado com a captura e a curadoria que a gente fala, né? Inconsciente de dados, de informações. Porque às vezes você só tá deixando entrar na tua mente aquilo que se encaixa com você. Aquilo que encaixa, beleza, tá confortável, vai, manda. Isso aqui é gostosinho, né? É quando você tem a sua capacidade analítica, porque todo ser humano tem capacidade analítica, mas você colocou um antolho, que é aquele negócio lá do cavalo. Você colocou um antolho. Você tem capacidade analítica, todo ser humano tem, mas você colocou um antolho. Só vai servir aquilo que entrar no meu caminho aqui, só, tá? Então você estreitou o teu espectro daquilo que tu enxerga. Isso significa que você só tá enxergando preto ou branco. E todas as nuances de cinza que existem entre o preto e o branco, aí tá lá a própria visão do ser humano, que é a luz visível, aquilo que nós enxergamos, é esse tantinho, né? No espectro visível ali, a luz visível, aquilo que a gente abre o olho e tá enxergando aqui, é só um tantinho ali. Tem zilhões de outras coisas que a gente não enxerga. Mas não, é só aquilo que eu enxergo. O contrário disso, você consegue exercitar a sua capacidade de mapear padrões em múltiplos campos simultaneamente. Quanto mais você abre a tua perspectiva, a tua visão, mais facilidade de mapear padrões você tem. Você bate o olho, escuta uma opinião, você já sabe da onde, de que tipo de padrão tá vindo aquela construção. Você tem essa capacidade? Eu tenho, né, Mé? Chega a doer o cérebro de tanto que eu treinei. E continuo treinando. Da pessoa chegar e falar, Anne, é isso. E eu, tá, é isso. A capacidade de você ter tolerância alta a ambiguidades. Enquanto você está construindo essa opinião. Tem pessoas que têm alergia à ambiguidade. Preste atenção na formação de opinião dessa pessoa. Essa pessoa não consegue escutar ou falar ou ler sobre ambiguidade. Não, o que é certo é certo, o que é errado é errado. Tá. Daí as coisas que são ambíguas. Porque, inevitavelmente, para você construir uma boa opinião, você vai se deparar com coisas ambíguas. Paradoxos. Sobre suas crenças e sobre seus valores no próximo ano. Perceba que você talvez esteja construindo as suas crenças e valores. Por exemplo, o que é belo, o que é harmônico ou familiar, então é confiável. E essa é uma crença humana. Pode ver. Aquilo que é feio, desarmônico e que não é confiável para a pessoa não é confiável. Porque o ser humano tem medo do novo, tem medo do diferente. Tenha cuidado em julgar as pessoas que às vezes você percebe dissonância. Inclusive na internet. Você percebe dissonância e você conclui que dissonância significa sinal de erro. Dissonância é apenas um sinal de profundidade e que talvez você não esteja querendo construir ou acessar. Tome cuidado. O lado positivo. Uma crença ou um valor que talvez faça sentido para vocês e eu vou fazer isso durante o ano. Uma boa opinião precisa ser testada por muitos ângulos. Igual ciência. E a abertura que eu tenho para que outros estímulos, outras opiniões cheguem até mim, não é... Essa abertura, ela deve ser disciplinada.
ouvir o que os outros estão falando, e isso vem desde criança. Por que tem criança que já tem a opinião fechada, formatada, e é aquilo e pronto, acabou? Porque ela está sendo condicionada e ensinada a não escutar a opinião dos outros, e a bloquear, rebater e falar, não presta, é diferente da minha, não presta. Por que tem criança que replica discursos, você fala, gente, não foi a criança. Porque a criança pura, ela vai discordar, ela vai confrontar, ela vai meter você na parede, vai fazer pergunta que até Deus duvida. Quando ela é estimulada a construir a opinião dela e a receber. Poxa, é a pessoa que pensa diferente, filho. Mas essa forma que a pessoa pensa, o que tu acha, né? Vai ali assuntando. Então, ter a abertura a outros estímulos, a outras opiniões, mesmo que não sejam tão gostosas de escutar, precisa de disciplina. E isso não é fraqueza. Então, você mudar de opinião ou querer escutar outras opiniões para construir, isso não é sinal de fraqueza. Você não é fraco por mudar de opinião. De ideia. Talvez confundam, né? Opinião com ideia. Você não é fraco por mudar de ideia. Ok. Achei uma coisa, agora acho outra. Você não é fraco por isso. E ok, é a sua opinião. Contribuir... Não, desculpa. Agora, a nossa construção de identidade. Ou são especialistas que selecionam o campo de especialidade sem saber, sabe? Eu me tornei especialista nisso, mas eu nem escolhi ser especialista nisso. São pessoas que constroem identidade de autoridade construída sobre um espectro que parece amplo, mas esteticamente é filtrado. Não, eu tô construindo a minha opinião com base nisso, mas assunta porque foi esteticamente filtrado. Você filtrou só aquelas coisas que te agradam, aquilo que realmente é. Não, olha só, mas tudo colabora com a construção da minha opinião. Ou você constrói a sua identidade com base em ser uma pessoa que investiga. O investigador que constrói a autoridade pela amplitude de informações que coleta. Uma pessoa, alguém, né? Alguém que possa ser consultado, ou alguém que você consiga conversar, ou você procurando, você se tornando essa pessoa, porque passou pela contradição, passou por um ponto de vista completamente diferente, experienciou, enxergou, antes de afirmar agora o que afirma. Com base no quê que você construiu? Com base apenas numa fonte? Mas e todas as outras fontes, todas as outras linhas de estudo? E aí? E a construção do nosso propósito para os próximos 365 dias, contando de hoje. Você pode contribuir com opiniões que reconfortam, então. A maioria das pessoas fazem isso. Eu posso simplesmente contribuir com uma opinião minha que tá te confortando. Olha só tá contribuindo com aquilo que você já quer enxergar. É as famosas pessoas que apenas falam aquilo que você quer escutar. Maravilhoso. Nossa, paguei você para falar aquilo que eu quero escutar. Não, mas como assim, Anne? Porque, assim, a Anne é paga para falar aquilo que você não quer escutar. E que geralmente bateu e doeu, leva que é teu. Adoro. Então, perceba se você também não é essa pessoa. Que você está contribuindo só com opiniões que reconfortam. Que confirmam o que o grupo já quer ouvir. Se tem uma das coisas mais toscas que existe, é o tal do pertencimento. Que é você estar diante de um grupo, e aí para pertencer naquele grupo e não ser excluído, o que eu faço? Eu contribuo apenas com opiniões que já
confirme o que o grupo já sabe, aquilo que só tá dentro daquele grupo. Olha que maravilha, daí eu nunca sou excluída. E o que acontece na hora que eu falo uma coisa que não é aquilo que o grupo tá esperando ouvir? É a pessoa que gosta de ser popular, gosta de ser vista, mas não tem expansão na vida. A gente vê isso cheio na internet. A gente vê isso cheio em família, em religião, em outras instituições também. É quando eu contribuo com a minha opinião, tá, mas é mais do mesmo, sabe? Mas isso garante que eu seja popular dentro daquele grupo. Eu tô expandindo minha consciência? Não. Não. E uma das coisas que eu tento fazer nas minhas lives é não ficar falando aquilo que vocês querem ouvir. Vocês usam outros lugares para isso. Vamos mudar os nossos propósitos. Eu quero ter esse propósito de vida, ficar só contribuindo com a minha opinião, que só vai amaciar o egozinho ali de algumas pessoas? Não. Eu quero contribuir com opiniões que expandam o campo coletivo. Uma forma de eu fazer pelo menos com que a pessoa enxergue um ponto de vista diferente daquilo que ela veio construindo. Se ela vai aceitar, se ela não vai, se ela vai pesquisar, se ela vai fundamentar, não sei, foda-se, não tem por que eu saber. Mas que o meu propósito seja contribuir com opiniões que expandem o coletivo, esse campo, e que abra possibilidades onde tinha fechamento anteriormente. As pessoas com a cabeça fechada estão se matando. As pessoas com a cabeça fechada estão causando discórdia, conflito. Se você tem dificuldade, significa que o oposto é uma capacidade. Capacidade e habilidade você treina. Baltazar. Agora, o quanto disso é confortável você se apegar. Ah, beleza, sou isso e pronto, tenho essa dificuldade e fico aqui. Auto-opinião imposta? Auto-imposta? Tenho essa opinião sobre mim e pronto, fechou ali. Não posso fazer mais nada na vida. Não posso querer mudar, buscar, pesquisar, assuntar, questionar, perguntar. O quão confortável, né? Dentro daquele grupo. Aquilo que eu sempre quero ouvir. Exato, tem dificuldade. Então vai atrás da capacidade. Vai atrás da habilidade. Desenvolva competência. Se não é um talento inato, se não é um dom inato, desenvolva competência. Tudo certo? Fez sentido? Ó, eu falei sobre como vocês podem usar isso no ambiente de vocês, modelando o comportamento, buscando aprimorar capacidades. Falei sobre suas crenças e os valores que vocês podem mudar, e não tem problema nenhum mudar a crença e mudar valor. E sobre identidade e propósito que vocês podem construir ao longo do ano, certo? Aí, bateu 11 horas, preciso esquentar o almoço. Mas, se você chegou até aqui, gostou, anotou. Antes você falou muito rápido. Eu sei que eu falo rápido, porque eu tenho horário. Vai lá no meu canal. Eu tenho um canal no YouTube. Essa live vai estar disponível para vocês que assistirem lá na íntegra. Tá bom? Fora isso, me sigam aqui no perfil do TikTok. Ativem a notificação. Se vocês quiserem, vocês podem entrar no grupo de WhatsApp, que é gratuito. Certo? E a gente conversa na próxima live, que talvez seja hoje de tarde, mas não tenho certeza. Tá bom? Vocês ativem a notificação aí que... Antes tinha medo de que as pessoas iriam pensar. Hoje eu vejo que ninguém liga. Não é que ninguém liga. Eu ligo para o que o meu filho faz ou fala, ou como ele constrói as opiniões dele. Eu sou uma pessoa que ligo. Então, eu acho que é discernimento. Discernimento. Não é todo mundo que liga. São poucas pessoas que ligam de fato. Que se importam verdadeiramente. Então, um pouquinho de parcimônia
nesse é isso e é isso. Tá bom? Beijo pra vocês e até de tarde.